Olá, estudante. Tudo bem com você? Meu nome é Wellington Soriano, sou professor de matemática. Hoje preparei uma aula muito legal para você. Para tirar melhor proveito da aula, lhe convido a pegar uma folha de papel ou um caderno e um lápis. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Esta aula é do primeiro ciclo da EJA. O eixo temático é sobre o mundo do trabalho e tem como objetivo de aprendizagem intervir em situações diversas relacionadas à vida cotidiana, aplicando noções matemáticas e procedimentos de resolução de problemas individual e coletivamente. E tem como objetivo específico reconhecer a importância de medir, das unidades de comprimento e dos instrumentos de medida. Não se esqueça de confirmar sua presença, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua telinha. Apresentações feitas, agora sim. Vamos lá então? Vem comigo. Você já observou que às vezes precisamos medir objetos ou medir distâncias de um lugar a outro? Já passou por alguma situação em que você precisou medir alguma coisa? E aí, o que você fez? Veja a situação de Ana. Ela quer comprar um guarda-roupa para o seu quarto, mas ela não sabe qual o tamanho do guarda-roupa que ela pode comprar que caiba no espaço que ela tem. Se ela comprar um guarda-roupa maior do que o espaço que ela tem no quarto, não vai caber. Vamos ajudá-la? O que ela precisa fazer primeiro? Ela precisa medir o espaço que ela tem disponível no seu quarto. Medir? Mas o que é medir? É determinar por meio de um instrumento o tamanho, espaço ou a distância a que se quer saber. Para que possamos medir, precisamos de alguns instrumentos. O que você usa para medir? Que instrumentos utiliza? Podemos utilizar o palmo, os pés, o passo, a polegada, entre outros. Por exemplo, vamos tentar encontrar o comprimento desse telão utilizando palmos? Vou medir usando o meu palmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vimos que deram 8 palmos, mas temos alguns instrumentos que facilitam a medição: a régua, a trena, a fita métrica e o odômetro. A régua é usada para medir distâncias menores, muito utilizada por vocês, estudantes, por arquitetos e outros profissionais. Por exemplo, com a régua, você pode medir a largura, o comprimento de uma folha de papel. Também, se você for enviar pelos correios uma mercadoria, precisa medir a caixa, a sua largura, a altura e comprimento usando a régua para medir. Um arquiteto usa muito a régua quando desenha uma planta de uma casa ou apartamento. Ele precisa medir o tamanho de cada parede e a régua é muito útil nesse caso. Outro instrumento que temos é a fita métrica, como você pode observar na tela, que é muito usada pelas costureiras e outros profissionais. A fita métrica é um utensílio muito comum em atividades relacionadas ao desenho industrial, à montagem ou instalação de algum objeto, marcenaria, e é usada para distâncias pequenas, como, por exemplo, usada para medir a cintura de uma pessoa. Uma costureira utiliza a fita métrica quando quer fazer um vestido. Ela mede várias partes do corpo de uma pessoa, mede o tecido para fazer os cortes na medida certa. Também, um alfaiate para fazer um terno sob encomenda usa a fita métrica para medir a pessoa que vai vestir e mede o tecido para fazer o corte na medida certa. Um outro instrumento bastante utilizado no dia a dia é a trena, muito usada para medir distâncias maiores. Normalmente é utilizada por um profissional em construções que medem, por exemplo, a distância entre uma coluna e outra, na construção de estradas, casas ou de edifícios. Um outro instrumento bastante utilizado no dia a dia é a trena, muito usada para medir distâncias maiores.
normalmente é utilizada por um profissional em construções que medem, por exemplo, a distância entre uma coluna e outra, na construção de estradas, casas ou de edifícios. Por exemplo, as empresas de construção utilizam a trena para medir quantos metros vão precisar asfaltar, porque eles fazem assim, asfaltam uma parte e aí depois que esta parte da estrada fica pronta, asfaltam mais uma parte, até concluir toda a estrada. A trena é um dos instrumentos de medição mais comuns. Na maioria dos casos, é usada para medir espaços grandes. Existem trenas curtas e longas. E temos também o odômetro, que é um aparelho instalado nos automóveis, ônibus e caminhões que servem para medir distâncias maiores de uma cidade a outra, ou entre estados, ou entre países, que são medidas em quilômetros. Observe nessa foto do odômetro, à medida que o veículo se movimenta, esses números que aparecem no centro vão mudando. Nesse caso, esse veículo já rodou 22.856 quilômetros e 5 metros. Vamos fazer uma atividade utilizando esses instrumentos de medir que acabamos de ver? Temos aí na imagem uma régua e uma trena. Às vezes, precisamos medir distâncias menores e, às vezes, distâncias maiores. Por exemplo, você precisa medir uma folha de papel. Qual instrumento seria mais apropriado para medir? Vou te dar um tempinho para responder. Vamos corrigir? Visto que para medir uma folha de papel a distância é pequena, o instrumento mais apropriado para medir é a régua. Outra figura que temos é de uma trena e de uma régua. Por exemplo, você quer medir a altura de um prédio. Qual instrumento seria mais apropriado para medir a altura desse prédio? Você tem mais um tempinho para responder. Vamos à correção? Então, visto que a altura de um prédio é uma distância maior, o instrumento mais apropriado é a trena. A unidade de medida é uma grandeza física que serve de referência para uma determinada medição. Por exemplo, metro para comprimento, que é a unidade padrão, e o símbolo é a letra M. Por que o metro aqui no Brasil é igual ao metro em qualquer lugar no mundo? Para que a medida aqui seja a mesma em qualquer lugar. Quando se medir um metro aqui no Brasil e medir um metro em outro país, o tamanho ou a medida vai ser a mesma. Isso facilita para os comerciantes e outros profissionais e evita confusões. Existem outras unidades de medida, como o milímetro, o centímetro e o quilômetro. E essas unidades de medidas são derivadas do metro. Veja a estrutura de medidas. Temos o valor, ou seja, um número, e em seguida a unidade de medida. Um m, lê-se 1 metro. Um cm, lê-se 1 centímetro. Um mm, lê-se 1 milímetro. Um km, lê-se 1 quilômetro. Temos que 1 km, 1 quilômetro, é igual a 1.000 metros. 1 metro, é igual a 100 centímetros. Agora que já conhecemos os principais instrumentos de medir e as principais unidades de medidas, vamos ajudar a Ana a comprar um guarda-roupa do tamanho certo para que possa caber no seu quarto? Ana, então, mediu com uma fita métrica o espaço no seu quarto e obteve 2 metros de comprimento. Então, quando ela for na loja, ela vai precisar comprar um guarda-roupa de no máximo quanto? No máximo 2 metros de comprimento. Dessa forma, o guarda-roupa vai caber certinho no espaço que ela tem no quarto. Senão, ela teria que voltar com o guarda-roupa para a loja e fazer a troca. Olha que trabalhão iria dar. Perceberam como é importante medirmos o tamanho dos objetos
ou os espaços? Se formos medir objetos pequenos, qual instrumento é mais apropriado? É mais apropriado usarmos a régua. Ela é um dos instrumentos que medem em centímetros e milímetros. O milímetro é uma medida bem pequena, menor que o centímetro. E usando a régua, podemos medir algo bem pequeno, como, por exemplo, o tamanho de um parafuso, de um relógio, o tamanho de uma formiga, o comprimento de uma mesa e outros. E se eu precisar medir algo um pouco maior? Aí nós usamos outros instrumentos, como, por exemplo, a trena ou a fita métrica. Vamos agora usar a fita métrica para medir a altura de uma pessoa? Às vezes, quando vamos ao médico, eles costumam medir a nossa altura, não é mesmo? Então, agora nós vamos chamar a nossa amiga e professora Sara para participar e saber qual é a altura dela. Professora Sara, por favor. Tudo bem? Ei, pessoal, tudo bem, professor? Posso medir a sua altura? Claro. Então, colocando a trena aqui no chão. Vamos ver a altura da professora Sara. 1,62 m. Muito bem. Obrigada, professor. Sei que vocês estão curiosos também em saber a minha altura. Professora Sara, pode medir a minha altura? Claro. Um metro e 64. Oh, que bom, né? Obrigado. Nada, professor. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Então, como não dá para crescer mais, eu vou ficando nessa altura mesmo, né? Obrigado, professora. Agora chegou a sua vez. Gostaria de saber a sua altura? Então, vamos levantar da cadeira ou do sofá e pegar uma trena ou fita métrica. Se você não tiver uma trena ou fita métrica, você pode usar uma régua. Então, encoste em uma parede, coloca a mão na sua cabeça e encoste o dedo da sua mão na parede. Desse ponto onde você marcou na parede, coloca a régua ou a fita métrica ou a trena, iniciando do zero, estica até o chão. Se estiver utilizando a fita métrica, que tem 1 metro, no final dela, marca onde parou, coloca o zero na posição e continua medindo, que você saberá a sua altura. Vou te dar um tempinho para fazer essa atividade. Então, conseguiu medir a sua altura? Muito legal, não é mesmo? Agora você sabe a sua altura e aprendeu a utilizar a fita métrica ou a régua. Compartilhe a foto da sua medição da altura nas redes sociais, usando a hashtag Dever em Casa na TV. Sabemos que 100 centímetros é igual a 1 metro. Digamos que, ao você medir a sua altura, deu 1 metro e mais 75 centímetros. Podemos dizer que a sua altura é 1 metro e 75 centímetros, ou 1 metro e 75. Também é muito importante sabermos as medidas dos objetos. Do metro se derivam outras unidades de medida, como o centímetro, o milímetro, o metro, que acabamos de aprender, e o quilômetro. Por falar em quilômetro, vimos que 1 quilômetro tem 1000 metros. Ao representarmos distâncias maiores, adotamos como unidade o quilômetro, como, por exemplo, a distância de uma cidade a outra. Por exemplo, qual a distância de Cariacica a Domingos Martins? Como podemos observar no mapa, são 47 quilômetros, ou podemos dizer 47.000 metros. Outro exemplo, qual é a distância de Cariacica a Vitória? Como observamos no mapa, são 15 quilômetros, ou podemos dizer 15.000 metros. A unidade de medida do quilômetro é o km, e o instrumento utilizado para medir o quilômetro é o odômetro.
Vamos fazer mais uma atividade? Paulo, que é marceneiro, quer medir este parafuso. Ele usou uma régua e a medida que ele obteve foi 3. Mas 3 o quê? Qual a unidade de medida que é a correta? 3 metros? 3 centímetros? Ou 3 quilômetros? Vou te dar um tempinho para fazer, ok? Corrigindo, a resposta correta é 3 centímetros. Pois olha só o tamanho do parafuso, ele é bem pequeno. Outra situação. Joana, que é a costureira, quer saber o tamanho do tecido que ela tem em mãos para cortar e fazer uma calça. E dispõe de uma régua e uma fita métrica. Qual seria o instrumento mais apropriado para medir? Você tem alguns segundos para responder. Vamos corrigir? A fita métrica. Por que ela utilizou esse instrumento? Porque ela queria medir comprimentos de tecidos. Outra situação. João, que é vendedor, fez uma viagem de carro de Cariacica a Aracruz. E ele gostaria de saber a distância entre as duas cidades para calcular quanto de combustível ele gastou. Qual é a unidade de medida usada nesse caso? E qual instrumento é mais apropriado para fazer essa medição? Vou te dar um tempinho. Vamos corrigir? A unidade de medida nesse caso é o quilômetro. E o instrumento mais apropriado para medir o quilômetro é o odômetro, um aparelho que fica no interior do veículo. Agora vamos para o nosso desafio. No dia a dia, você pode precisar medir um objeto ou um espaço na sua casa ou em outro lugar. Por exemplo, se você for comprar um móvel novo, o que você precisa fazer primeiro? Que instrumento mais apropriado você pode estar usando? Essa é para você pensar, legal? Se tiver dúvida de como fazer essa atividade, converse com o seu professor ou professora ou colegas de turma. Não se esqueça de confirmar sua presença acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Pessoal, vamos falar do que aprendemos hoje? Aprendemos a importância de se fazer uma medição. Nós conhecemos alguns instrumentos de medição. Aprendemos quais objetos e distâncias podemos medir com a régua, a fita métrica e trena. Aprendemos que com o odômetro medimos distâncias entre lugares e cidades. E aprendemos algumas unidades de medida, como o milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro. Fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.